Bora participar do nosso primeiro vídeo de collab aqui no canal? Roda a vinheta! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, um vídeo diferente, um conteúdo novo aqui para o nosso canal. Hoje participando de uma collab. Agora vocês verão aí, terão mais vídeos, serão 2 vídeos por mês de collab entre amigos da nossa queridíssima amiga Rosana Xavier. Já quero deixar aqui o meu agradecimento a ela por me permitir fazer parte desse grupo tão maravilhoso e estar aí entre amigos, se divertindo, aprendendo um pouco mais através das perguntas e respostas. Com os vídeos que a gente faz, a gente acaba conhecendo um pouquinho, né, sobre cada um. Então aqui já fica a minha eterna gratidão, a minha imensa gratidão aí para Rosana Xavier. E já fica o convite também para vocês irem no canal de cada um dos colegas que estão participando da collab. Hoje vai ser um vídeo de perguntas e respostas, então corre no vídeo deles para poder assistir e ver também quais foram as respostas que eles deram. Temos perguntas aí de conhecimentos gerais, mas também temos perguntas pessoais, e aí torna o vídeo ainda mais especial, porque a gente fica conhecendo um pouquinho de cada um dos nossos amigos aqui da plataforma. Então vocês vão me ver olhando um pouco aqui para baixo, tá, gente? Porque eu tô com a colinha das perguntas e algumas respostas. E sem mais delongas, bora começar. A primeira pergunta é: quem foi o primeiro homem e a primeira mulher na Bíblia? O primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi a Eva. A segunda perguntinha: qual é o significado do Salmo 23? O Salmo 23, gente, ele fala sobre a confiança em Deus, né? Representa Deus ali como um pastor. E as ovelhas, né? Nós, né, cada um de nós como ovelha aí do rebanho de Deus. E mostra ali o cuidado, o zelo daquele pastor que guia, que protege, que cuida ali da sua ovelha, né? Mesmo em momentos difíceis. Lá no Salmo 23 fala, né, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, mesmo que sejam em momentos difíceis, nas dificuldades, mas Deus, esse pastor, ele tem cuidado de nós, tem guiado a nossa vida. A terceira perguntinha: o que Jesus quis dizer com amai os vossos inimigos? Quando Jesus disse que nós devemos amar aos nossos inimigos, ele quis nos ensinar o amor, né, o perdão, o amor ali incondicional, porque a gente amar quem nos faz bem, quem a gente gosta, é muito fácil. Mas amar, às vezes, quem faz mal, né, para nós, é difícil. Então, foi isso que Deus quis ensinar. Ele quis ensinar o amor, ele quis ensinar o perdão, ele quis ensinar a não retribuir o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Se alguém fez algo que te magoou, te chateou, você não vai retribuir da mesma forma, mas retribuir com o bem, né? Então foi isso que Deus quis nos ensinar, que independente das pessoas, independente de quem seja, nós devemos amar ao nosso próximo. A quarta perguntinha é: quem foi o apóstolo Paulo e qual foi a sua missão? Gente, de uma forma resumida aqui para vocês, Paulo, eu acho que ele foi uma das maiores histórias de transformação que tem na Bíblia, né? Ele era, na verdade, Saulo, perseguidor ali dos servos de Deus, né, perseguia o povo de Deus, o povo que levava a palavra de Deus, e até ele ter o encontro dele ali com Deus, né, e ele perder a visão ali, ter toda uma experiência com Deus, e aí ele foi transformado em Paulo e se tornou uma das maiores referências na Bíblia para nós.
se tornou ali um dos maiores pregadores, defensores do cristianismo. Muitas almas se converteram através das suas pregações. Então, assim, Paulo, ele foi um homem que ele teve a sua vida transformada e ele passou a testemunhar daquilo que ele viveu com Deus, né, pregando ali, anunciando o evangelho a toda criatura, e ele foi responsável por levar a mensagem de Jesus ali aos gentios, aqueles que não eram judeus, né? Então essa foi a missão dele, levar, anunciar a palavra de Deus ali para aqueles que ainda não conheciam. A quinta perguntinha: onde se passou a história da Torre de Babel? Então, a história da Torre de Babel, ela aconteceu ali na região da Mesopotâmia, aonde hoje é o atual Iraque. Sexta perguntinha: qual é o rio mais extenso da Europa? O rio mais extenso da Europa é o rio Volga. Esse eu não conhecia, gente. Sétima pergunta: em qual país fica o Monte Everest? O Monte Everest fica na fronteira entre o Nepal e a China, ali na região do Tibete. Gente, essa também eu não sabia, tá? Não gostava da aula de geografia, então sou péssima com localizações. Tive que pesquisar, gente, para aprender, mas isso aí é bom participar da Collab porque a gente aprende também, gente. A gente volta a estudar, tem que pesquisar para poder conseguir responder algumas perguntas. E isso é muito bom. Oitava pergunta: qual é a maior cadeia de montanhas do mundo? A maior cadeia de montanhas do mundo é a Cordilheira dos Andes. Nona pergunta: qual o oceano mais profundo do planeta? Essa também não sabia. O oceano mais profundo é o Oceano Pacífico. Próxima perguntinha: em que país está a floresta amazônica? A floresta amazônica, ela está principalmente aqui no nosso país, né, aqui no Brasil, mas ela também se estende para outros países aqui da América do Sul, tá? Qual é a capital da Espanha? A capital da Espanha é Madrid, que por sinal tenho muita vontade de conhecer, gente, porque eu sou apaixonada pela língua espanhola, né? Então eu tenho muita vontade de ir conhecer e estar ali próximo de pessoas que falam o espanhol. Próxima perguntinha é: qual é o deserto mais seco do mundo? O deserto mais seco do mundo é o deserto do Atacama. 13ª pergunta: qual é o país conhecido como a Terra do Fogo? Essa eu achei bem interessante porque eu não sabia, essa eu não conhecia. O país conhecido como Terra do Fogo é a Islândia, por seus vulcões e atividade geotérmica. Próxima perguntinha é: qual foi um momento da sua vida que te marcou muito? Gente, tiveram vários momentos que me marcaram ao longo aí dos meus 33 anos, gente. 33 anos. A gente até assusta, né? A gente não fala tanto a idade da gente. Quando a gente para pra pensar quantos anos a gente tem, a gente até assusta. Mas ao longo aí dos meus anos, teve sim muita coisa que me marcou, mas em especial quando eu vi o meu diploma da faculdade com o meu nome, foi uma coisa que me marcou muito. Eu recebi o meu diploma na faculdade, eu estava de cama, operada, né? Então, assim, para mim foi uma vitória muito grande, porque foi muito difícil chegar até o final da faculdade. Eu tive muitos empecilhos, muitos percalços ao longo do caminho de 5 anos aí de uma faculdade. Enfim, foram muitas coisas, muitas coisas. Então, assim, é um momento que me marcou muito, porque pegar aquele certificado e ver o meu nome ali, para mim me mostrou que eu sou capaz do que eu quiser. Que eu posso ir, além, que eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, assim, para mim me marcou muito esse momento. Você tem algum medo que quase ninguém sabe? Tenho, gente, tenho medos
que ninguém sabe, e eu acho que o principal dele é: eu sou filha única, então eu tenho muito medo dos meus pais, né, partirem. Infelizmente a gente sabe que isso é uma lei natural da vida, por mais que a gente queira que os pais da gente durem eternamente, mas isso pela lei da vida não vai acontecer. Então eu tenho muito medo deles partirem e eu ficar sozinha no mundo. É um assunto meio delicado, né, assim, mas eu tenho muito esse medo. Próxima perguntinha é: o que te faz chorar facilmente? Gente, acho que é TPM. Sério, porque quando eu tô de TPM, gente, eu choro sem nem saber por que eu tô chorando. 17. Você se considera uma pessoa forte emocionalmente? Olha, eu acho que depende muito do momento. Tem momentos que sim, que eu me sinto extremamente forte emocionalmente, que eu me sinto totalmente estável emocionalmente. Mas existem momentos, existem situações que eu já não me sinto tão forte assim. Mas hoje eu me sinto mais forte emocionalmente do que, sei lá, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Até porque também foi trabalhado um pouco aí em terapia, né? Fiz algumas sessões de terapia aí, o que me ajudou nesse fortalecimento do meu emocional, a entender melhor o que passa aqui, né? O divertidamente aqui na minha cabeça, conseguir entender melhor a mim mesmo, o que passa aqui internamente, os conflitos internos. A próxima pergunta é: você já se sentiu sozinho, mesmo estando com pessoas? Sim, gente, já estive em locais, em determinados eventos, em alguns momentos ali que estava cercado, rodeado por pessoas ali, mas que ao mesmo tempo eu estava me sentindo um peixe fora da água ali, me sentindo um pouco deslocada, como se eu fosse uma estranha, uma estrangeira, num local onde eu não fosse o meu habitat natural, podemos dizer assim, né? Então, sim, já senti sozinho estando com pessoas. Próxima perguntinha: o que te deixa realmente feliz de verdade? O que me deixa realmente feliz de verdade é saber que as pessoas que eu amo, elas estão bem, estão com saúde, e isso me deixa muito feliz. Qual é o seu maior sonho hoje? Hoje, o meu maior sonho, gente, é conseguir monetizar o meu canal aqui no YouTube, porque eu acredito que através da monetização, através do meu trabalho aqui na plataforma, eu vá conseguir abrir outras portas, né? Conseguir, através desse sonho, realizar outros sonhos. A próxima pergunta é: o que você diria para o seu eu do passado? Olha, o que eu diria para o meu eu do passado, sem sombra de dúvidas, é: Ingrid, acredite em você, acredite no seu potencial, porque você é capaz de tudo o que você quiser e se propor a fazer. Porque eu ouvi, gente, de muitas pessoas no meu passado de que eu não era capaz, de que eu não ia conseguir, de que eu não conseguiria ter uma faculdade. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma faculdade, tenho uma pós-graduação, já estou fazendo a minha segunda pós-graduação. Então, assim, o que eu diria para o meu eu do passado é: não acredite naquilo que as pessoas diz sobre você. Acredite naquilo que Deus diz sobre você, naquilo que Deus diz que você é. Deus diz que você é vencedora, Deus diz que você é batalhadora, Deus diz que você vai conseguir, Deus diz que você é sonhadora, Deus diz que você é amada, Deus diz que você é guerreira. Então é isso que importa, acredita e foca nisso. O que os outros falam é a visão deles, é o que eles acham, e o que eles acham não é a verdade. Então, vá atrás, corra atrás dos seus sonhos, enfrente todos os obstáculos que se levantarem, porque aí as coisas ficam melhores. Quando os obstáculos se levantam, a gente dá muito mais valor para uma conquista, para uma vitória que a gente alcança lá na frente. Então, eu diria isso para o meu eu do passado. Como você começou na sua área profissional? Ixi, gente! Olha, pense que na minha área profissional, minha vida profissional foi uma loucura, gente, uma loucura. Por quê? Quando eu terminei o ensino médio, eu passei por uma cirurgia, eu precisei ficar 1 ano e 2 meses de cama em processo de recuperação, então foi muitos hospitais, muitas idas aos hospitais para fazer curativo, para fazer exame, enfim.
para fazer tratamento, para poder acelerar a cicatrização da minha cirurgia, que não estava cicatrizando. E aí, o que aconteceu? Eu sempre fui apaixonada pela área da saúde, acho profissão lindíssima, os profissionais da área da saúde. E aí, eu falei, vou fazer o quê? Um técnico de enfermagem. Minha mãe falou assim, vai logo para a faculdade, faz logo uma faculdade. Eu falei, não, vou fazer um técnico de enfermagem, vou ver se realmente é isso que eu quero para minha vida, porque se não for isso, eu perdi 1 ano e meio da minha vida, não perdi 5 anos fazendo uma faculdade. E aí fiz o meu técnico de enfermagem, tenho uma paixão pela profissão, porém, gente, nesse país aqui não tem condições de você trabalhar como técnico de enfermagem, porque você se mata de trabalhar, você dá a sua vida para trabalhar, às vezes, em 2, 3 empregos para você conseguir ter um salário decente. E aí, o que acontece depois? Você que adoece, você precisa de ser cuidado, você não é valorizado. Então, assim, para mim não deu logo no primeiro ano que eu trabalhei em uma clínica de hemodiálise, eu estourei perna, estourei joelho, porque carregava, tinha que pegar o peso dos galões, dos produtos que usavam, que se utilizam nas máquinas de hemodiálise. Quem faz hemodiálise aí sabe, entende um pouquinho mais ou menos o que eu tô falando. E aí, assim, falei, não dá pra mim, por mais que eu goste muito da área da saúde. Meu pai até brinca, fala que se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, tivesse feito medicina, eu daria uma boa médica, porque até hoje, mesmo depois de tantos anos tendo estudado na enfermagem, tem coisas, tem às vezes medicações que eu falo pra ele, toma isso aqui, aí ele vai no médico, o médico fala pra ele tomar a mesma coisa. Então ele brinca e fala que eu teria sido uma ótima médica. Então, comecei nessa área aí. E aí, depois fui fazer faculdade, falei, não quero fazer enfermagem. E meu pai sempre me incentivou a estudar, mas minha mãe, né, sempre falaram pra mim, ou você trabalha ou você estuda aqui dentro de casa, sem fazer nada você não vai fazer, mas procura sempre estudar, se especializar, ter uma profissão, porque assim, minha mãe é o maior exemplo pra mim, fazendo faculdade, fazendo pós-graduação, correndo atrás de melhorar, sim, a vida profissional dela. Então ela é um maior exemplo pra mim de educação. Meu pai, coitado, meu pai já não teve tanto estudo, né, porque morou em roça, enfim, mas teve ali a profissão dele e sempre me incentivou a estudar. E aí fui pra faculdade. Na faculdade escolhi o quê? Na época, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, mas ao mesmo tempo sabia. Eu sempre me identifiquei com a parte de administração também, além da parte da área da saúde. Só que sempre eu vi o quê? O administrador é pobre, o administrador não tem dinheiro, é alguém que vai trabalhar para poder ganhar sempre um salário e pouco. É difícil ter alguém que ganhe muito bem, que tenha uma vida muito boa sendo administrador, a não ser que tenha cargos mais altos na empresa. E aí isso me desanimou um pouco. E aí na época tava um surto de fazer engenharia civil. Aí fui eu, gente, fazer engenharia civil, um negócio nada a ver comigo. Mas fui, porque tava no auge, engenheiro ganha bem. Tinha uns conhecidos meus que tinham feito faculdade e tava ganhando muito bem, salário inicial R$11 mil. Falei, caramba, mudou a vida deles e tal. Vai fazer, fui fazer. Só que, gente, primeiro período, ok, né, matemática de ensino médio ali, tem dificuldade, mas algo que consegui entender. Chegou o segundo período, gente, que entrou a tal das integrais, a tal das derivadas, que vinha número de não sei da onde, que para resolver um cálculo era 2, 3 folhas. Eu falei, não, gente, isso aqui não é pra mim, não, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Aí larguei a engenharia civil, fui pra arquitetura, porque troquei de curso dentro da mesma faculdade e eu tinha FIES e só conseguia trocar dentro da mesma instituição. E aí fui fazer arquitetura. Não era aquela coisa para falar assim, nossa, sou apaixonada por arquitetura, me vejo, sou um Oscar Niemeyer projetando milhões de prédios, milhões de coisas. Não, gente, não era algo que pulsava tanto assim no meu coração, não, para ser sincero para vocês. Mas fiz até o 5º período. Quando chegou no 5º período, eu inventei de casar, gente. Não sei pra quê. Ai, meu Deus do céu, não sei pra quê. Aí, o que eu fiz? Como mudei de cidade, tranquei a faculdade de arquitetura e mudei de cidade, porque como eu falei, como eu tinha FIES, eu não conseguia transferir para outra instituição. E aqui na cidade que eu vim morar, não tinha da mesma instituição que eu estudava, era uma faculdade particular.
não tinha da mesma instituição e não conseguia, até tentei transferir para, mesmo se fosse instituição diferente, tentar aproveitar a grade, alguma coisa, mas por conta do FIES não conseguia transferir. E aí ficou perdida a faculdade de arquitetura, cheguei até na metade, sou meia arquiteta. E aí, depois disso, eu falei assim, não, eu preciso estudar, preciso ter um diploma, preciso ter uma faculdade. Sem estudar não dá para ficar. E aí foi aí que eu fui fazer administração, tava, né, começando aí essas faculdades à distância e eram mais acessíveis e aí cabia no meu orçamento para eu conseguir pagar, e foi aí que eu fui fazer a faculdade de administração e me encontrei, gente, de verdade, assim, me achei na profissão. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Hoje eu sou assistente financeiro, né, eu trabalho na parte financeira, porque a administração te dá um leque para trabalhar em vários nichos aí da administração. E aí eu trabalho como assistente financeiro hoje, e isso me abriu nortes, assim, leque para muita coisa na minha vida pessoal também. Né? Eu consigo hoje auxiliar o meu marido na parte financeira. Ele tem um CNPJ, né, tem a empresa dele, então eu consigo auxiliar o meu esposo ali na parte, toda a parte administrativa e financeira sou eu que faço. Então, foi assim que eu vim parar na administração. E era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Gente, realmente, administrador não ganha rio de dinheiro, não. Mas eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente ama, é óbvio que a gente trabalha em busca do dinheiro, obviamente. Mas eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente ama, você se torna rico não só pelo dinheiro, mas você se torna rico por saber, igual eu me sinto feliz de saber que eu estou ajudando os meus clientes, porque lá na parte que eu trabalho, no escritório que eu trabalho, a gente mexe com consultoria financeira, e a gente mexe com consultoria financeira, então a gente muda a vida das pessoas, gente, de verdade. É satisfatório, às vezes vai além do dinheiro, e é muito bom. Eu me sinto realizada na minha profissão hoje, na minha área profissional, graças a Deus. A próxima perguntinha: qual foi seu maior desafio no início da sua carreira? Eu acho que, contando essa história que eu acabei de contar, dá para vocês verem um pouquinho, né, do que foi qual foi o meu maior desafio no início da minha carreira. O meu maior desafio foi realmente me encontrar na minha profissão, de falar, não, poxa, agora eu me achei, estou fazendo o que eu quero, o que eu gosto. Próxima perguntinha: qual foi uma conquista profissional que te marcou? Eu acho que a minha maior conquista, as minhas maiores conquistas, na verdade, foram 3, se eu não me engano. Foi no próprio escritório que eu trabalho hoje. Eu entrei lá como estagiária e aí eu consegui ser contratada, que com 2 meses, gente, se não me falha a memória, com 2 meses que eu estava estagiando lá no escritório, eu fui contratada. E aí depois disso eu tive 2 promoções dentro do escritório, e isso para mim é uma conquista muito grande. Você trabalha sozinho ou em equipe? Depende. Depende do serviço que eu estou fazendo. Tem momentos e tem serviços que eu trabalho sozinha e tem serviços que eu faço em equipe, né? Principalmente assim, lá no meu trabalho tem isso também. Tem momentos que a gente está ali concentrado, cada um concentrado no seu trabalho, focado ali, porque a gente lida com números, então toda a atenção é necessária ali para a gente poder conseguir lidar com as coisas ali, para não errar. E aí, às vezes, a gente também trabalha em equipe, tem coisas que às vezes a gente fica com dúvida, então a gente pergunta para o colega, conversa, debate, para a gente chegar a um denominador comum, a uma definição ali. Em um outro momento que eu trabalho sozinha, quando eu tô fazendo meu crochê, gente. Quando eu tô no meu crochê, quando eu tô com o meu crochê aqui, é só eu, meu crochê e Deus, aí a mente flui, a mente esvazia, a mente descansa, enfim. Então tem uns momentos de trabalhar sozinho, tem uns momentos de trabalhar em equipe. Próxima pergunta é: o que você faz para se manter atualizada na sua área? Então, gente, o que eu faço? Pós-graduação. Então eu busco sempre adquirir novos conhecimentos, até porque as coisas mudam constantemente, né? Não tem como a gente ficar estagnado.
O que eu aprendi há 2 anos atrás na faculdade, hoje já mudou alguma coisa ou outra. A gente tem que estar sempre se atualizando, porque o mundo não para de evoluir, de crescer, de modificar. Então, para se manter atualizado, a gente precisa, sim, se manter estudando. Não é só achar, fiz a faculdade, acabei, pronto. Não, gente, a gente precisa, para a gente não ficar para trás, a gente precisa estudar. E a pergunta 27, gente, acabou que eu meio que respondi aqui também para vocês, junto com a 26, que é: qual dica você daria para quem quer começar a trabalhar? E é isso, para se destacar no mercado de trabalho, gente, precisa ter um currículo bom, e para isso você precisa estudar. Aqui na plataforma tem tanto curso, tanta coisa, tanta aula que auxilia as pessoas, sabe, ali sobre qualquer assunto. Às vezes pode falar assim, mas é porque eu não tenho dinheiro para poder investir num curso agora. Gente, aqui ó, nós estamos na maior plataforma que tem tudo que você quiser pesquisar, você acha, você procura. Então não existe desculpa para falar que você não aprende, que você não estuda, né? Então quem quer começar a trabalhar, para se destacar, gente, porque hoje em dia, antigamente, quando uma pessoa falava assim, eu tenho uma faculdade, caraca, uma pessoa tem faculdade, porque antigamente você só conseguia fazer a faculdade se você passasse numa federal, ou se você tivesse muito dinheiro para você pagar uma faculdade particular. Hoje em dia não, hoje em dia existem as faculdades EAD, que são valores acessíveis. Eu mesmo pagava R$ 150 na mensalidade da minha faculdade, no começo, depois foi para 200 e pouquinho. Hoje eu pago R$ 125 numa pós-graduação. Aonde que há anos atrás isso era possível? Não era. Então, assim, hoje já é mais comum você ouvir uma pessoa falar que ela tem faculdade. Hoje não é mais nada extraordinário. Hoje já é mais extraordinário se você ouvir alguém falar assim, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado. Aí sim, você vai falar, caramba, essa pessoa aí foi longe. Mas se a pessoa falar que você tem um diploma na faculdade, dependendo do curso, então, gente, sério, gente, porque existe sim, vamos ser sinceros, existem sim essa questão de profissões mais desejadas, medicina ou mais, não falo mais desejada, não é essa palavra, mas assim, mais, sei lá, de renome, não sei como é que me fugiu a palavra aqui, mas assim, se alguém falar para você, eu fiz faculdade de administração, igual eu fiz, e uma pessoa fala para você, fiz uma faculdade de engenharia ou uma faculdade de medicina, obviamente, né, todo mundo vai ficar assim, caraca, ele fez uma faculdade de medicina, ela fez uma faculdade de engenharia, entendeu? Tem uns padrõezinhos ali, né? A próxima pergunta é, se você fosse um super-herói, qual seria o poder mais inútil? Gente, que pergunta, não para pensar. Se eu fosse um super-herói, qual seria o poder mais inútil? Eu acho, eu vou falar isso porque eu até lembrei, gente, eu tava conversando esses dias com o filhinho do meu patrão, e aí ele falando que ele queria ser. Eu nunca assisti Pokémon, não era o tipo de coisa que eu assistia, menina também, né? Mas assim, não é um tipo de desenho que eu gosto, que me agrade. E aí ele tava falando que queria ser, tava lá pintando os personagens lá do desenho, e aí falou que queria ser um determinado desenho lá, porque ele se transformava em várias pessoas. E pra mim, eu acho que se eu fosse um super-herói, esse seria o poder mais inútil, se transformar nos outros. Porque eu acho que a gente precisa ser e ter a nossa própria essência, né? A gente precisa ser nós mesmos. Nós somos seres únicos, então para que eu vou querer ser e como o outro? Para que eu vou olhar para a pessoa que está do meu lado e falar assim, caramba, eu quero ser como ela? Às vezes a gente pega assim, pessoas como referências pra gente em determinadas situações, mas não para, quero me transformar fisicamente em tal pessoa e ser aquela pessoa ali. Então eu acho que para mim esse seria o poder mais inútil, me transformar em outras pessoas. Próxima pergunta, se sua vida tivesse trilha sonora, qual música tocaria quando você entra no quarto de manhã? Gente, tem uma música, é um hino na verdade, que eu não lembro o nome dele. Eu diria, peraí que eu vou procurar o nome aqui pra contar pra vocês. Peguei aqui o outro celular pra pesquisar. Eu acho que acho que o nome é só o começo. Deixa eu só tirar essa dúvida. É esse nome mesmo. O nome da música, quem quiser pesquisar aí depois aí na plataforma que tem, é só o começo de Vocal Livre.
vou ler a letra dela aqui para vocês, e depois, se vocês quiserem pesquisar, igual eu falei, o nome é Só o Começo, do grupo Vocal Livre. A letra é: eu aprendi qual é o valor que eu sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. Para mim, a minha parte favorita é essa aqui. E ao olhar para trás, tudo o que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos para reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração para minha nova história. E aí o próximo refrão é assim: vejo vitórias se hoje eu olho para trás. E na minha frente eu sei, existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou, ao longo dessa estrada sozinho não estou. Enfim, aí repete, né, algumas partes. Então, assim, se minha vida tivesse uma trilha sonora, sem sombra de dúvidas, seria esse hino. Porque é um hino que mexe muito comigo, assim, eu acho que fala muito comigo de tudo que eu passei ao longo da minha vida aí. E eu agradeço muito a Deus por tudo mesmo, assim, sou grato por tudo, assim. E a última perguntinha, gente, de hoje é: se eu pudesse trocar de vida com um animal, qual seria? Eu acho que seria com um pássaro. Não sei qual tipo de pássaro, mas eu queria ser um pássaro livre, para que eu pudesse viajar, gente, que eu amo viajar. Pudesse voar sem precisar pagar passagem cara de avião. Né, gente? Pensa que coisa boa se pudesse sair por aí voando, igual os passarinhos. Às vezes eu fico olhando, gente, aqui onde eu tô morando, tem muito. Aqui a gente chama de maritaca, mas acho que o nome certo é maitaca, né? E aí chega uma época do ano, determinada época do ano, que tem muitas mesmo. Eu não sei se é quando eles migram, né, de um lugar para o outro, tem muitas. E aqui na frente, aqui na casa da frente, tem um pezinho de goiaba, então elas vêm muito para poder comer. E aí, às vezes, eu fico viajando, gente, olhando e pensando. Falei assim: nossa, como eu queria ser um pássaro para sair voando assim, do nada, assim, falar, ai, vou para outro hemisfério hoje, vou viajar, vou para outro hemisfério hoje, vou pegar o meu voo aqui, vou para outra cidade, vou para outro estado, vou para outro país. Então eu acho que se eu pudesse trocar de vida com um animal, acho que seria um pássaro, gente. E essa foi a nossa collab de hoje, gente, a nossa primeiríssima collab. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu amei muito fazer essa collab, foi muito divertido responder aqui com vocês perguntas pessoais que fazem a gente pensar e refletir um pouquinho sobre a vida da gente, as perguntas de conhecimento bíblico, de conhecimento geográfico, né, conhecimento geral aí. Foi muito bom. Mais uma vez quero deixar aqui meu agradecimento para Rosana Xavier, que me permitiu fazer parte desse grupo maravilhoso, e deixar o convite para vocês, gente. Vão lá no canal dos nossos amigos que estão participando da collab também, para ver as respostinhas de cada um deles. E eu espero vocês na nossa próxima collab. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, já deixa o seu like e o seu comentário, gente, aqui no nosso vídeo, que isso ajuda muito, gente, o nosso canal. E me ajuda como criadora de conteúdo para vocês, gente. Me ajuda a entender que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou vindo trazer aqui para vocês. Então fica aí esse convite desde já para vocês. Um beijo para todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fica aí com a vinheta da nossa collab.